Boa noite, meus amados irmãos, igreja, bom estarmos juntos mais uma noite para cultuarmos, louvarmos a Deus. Eu sempre costumo falar que pastor, pai de santo, mãe de santo, padre, nada disso pode mudar a nossa vida. O único que tem autoridade para mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Religião não muda a vida de ninguém. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. E 1 Timóteo 2,5 diz que só há um religare, ou melhor, só há um Deus, só um mediador que nos leva até o Pai. Só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Amém? Então é por ele que nós estamos aqui. Ele é o nosso religare. Ele nos religa a Deus. Jesus é a nossa religião. Nossa religião não é Nova Vida, não é Vida Nova, não é presbiteriana, não é batista, não é assembleia. Nossa religião se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é sobre fé, queridos. É uma palavrinha tão pequena, mas fundamental, né? Pela graça sois salvos, mediante a... né? Não é isso que a palavra de Deus ensina em Gálatas? Então, essa graça e a fé que Deus comunga conosco e que deve ser exercida por nós, ela me leva muitas vezes a entender algo que eu quero intitular a mensagem de hoje: fé e dúvida. Elas comungam da mesma visão, queridos? Ou são antagônicas, ou são direcionadas no mesmo foco? Fé e dúvida é a mesma coisa? Creio que seja aparentemente num olhar primário, numa visão primária muito diferente, né, queridos? Não tem como ter fé e dúvida. A dúvida, a princípio, ela contraria totalmente a minha fé. Mas eu quero andar um pouquinho na Bíblia, para que você possa entender que você é homem como eu, mulher como algumas mulheres, como todas as mulheres que já estão aqui, tá bom? Nós temos dúvidas também em nossos corações. Pastor, eu tenho dúvida. Será que eu estou pecando? Será que eu estou sendo incrédulo? Abram as vossas Bíblias. E o tema da mensagem é a fé que não, ou melhor, a dúvida que não procede de incredulidade. A dúvida que não procede de falta de fé. Então, eu vou instigá-lo a mergulhar nesse texto. Tiago, capítulo número 1. Apenas para leitura prefacial da mensagem desta manhã. Você que já achou o texto, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, para a leitura inicial da ministração da palavra de Deus, desta pregação desta noite. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago aqui é o irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. O versículo 5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a elogiá-lo nesta noite. Deus, eu creio que o maior elogio que possamos fazer a Ti é lermos e termos comunhão com a Tua palavra. Deus, fala conosco nesta noite. Deus, que não saiamos daqui da mesma forma com a qual entramos, muito pelo contrário. Deus, nos transforma, nos enche de fé, Deus, que possamos caminhar nesta terra, Pai, na certeza de quem Tu és em nossas vidas e do que Tu podes fazer por nós. Deus, fala com cada um que aqui está, aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que nos ouvirão online. Deus, toca nesse homem, toca nessa mulher, mas que a fé seja abundante em cada um de nós. Deus, nos surpreenda nesta noite, meu Pai, fala conosco e usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Queridos, quando eu leio esse texto, e esse texto é bem claro que fé e dúvida não caminham juntas. A leitura inicial que nós fazemos, eu irei ler principalmente versículo 6, olha o que o versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, o Tiago, quando vai escrever essa epístola, ele deixa bem claro, inspirado por Deus, que a fé não tem dúvida. A fé com dúvida, ela é como uma onda impelida, uma onda que sobe, desce, ou seja, um homem de ânimo dobre, um homem que está constante, uma hora e depois está caído na sua fé. Então, quando eu leio esse texto,
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida ela se contrapõe à fé. E essa é a leitura inicial, e quando eu fecho esse texto, e a princípio eu saio, se eu saísse daqui com a pregação apenas desse texto, você teria certeza que toda dúvida procede de incredulidade, porque o texto é claro: peça com fé, em nada duvidando. Nada é nada. Então na fé não pode haver dúvida. Se saíssemos agora, sairíamos daqui com a sentença certa: não existe dúvida, não existe fé, ou melhor, não existe dúvida que não proceda de incredulidade. Toda dúvida gera incredulidade, toda dúvida é consequência de uma incredulidade. Quando eu leio esse texto, Tiago 1 é claro. Mas nós cremos numa teologia sistemática, minha Bíblia se autoexplica. A Bíblia, nela mesma você vai encontrar explicações. E eu vou levá-lo agora para um texto que vai se chocar com esse, e você vai entender o porquê. Ande um pouquinho na sua Bíblia aí, vai lá para a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos falar de um grande homem de Deus, chamado Abraão, e Paulo, quando vai escrever a igreja em Roma, ele menciona o testemunho desse homem, chamado Abraão. Romanos capítulo 4, versículo de número 17, vamos a partir do versículo 17, todos já acharam, amém? Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não... Preste atenção no 18. Abraão, esperando contra... Esquisito isso, né, queridos? Esperando contra a esperança. Como é que você pode esperar? A própria palavra esperança já vem, no grego, sua raiz de espera. A esperança já tem na etimologia da palavra o esperar. Toda esperança é baseada numa espera. Ok, gente? Mas o texto diz que Abraão, esperando contra a esperança, já parece um paradoxo, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19, continua. E sem enfraquecer na fé, embora tivesse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, 20, preste atenção no 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Queridos, quando eu leio esse texto, olha o versículo 20, Abraão não duvidou esse por incredulidade está entre vírgulas, né? Ele é explicativo, ou seja, aquela dúvida não procedeu de incredulidade. Abraão, com 100 anos, Sara, por volta de 90 anos, Sara era estéril. Se você for ler a história de Abraão lá em Gênesis, você vai ver que Sara era estéril. Sara já estava avançada em idade, Abraão avançado com 100 anos. Eles não se davam mais ao costume de homem e mulher, ou seja, não tinham mais o convívio íntimo. Deus promete um filho, que seria Isaac, a partir deles. E aí, nessa hora, quando ele olha para o seu corpo, quando olha para a sua mulher estéril, o que ele fala? Meu Deus, eu não vejo uma luz no final do túnel, mas eu creio. Eu não vejo nenhum sinal no meu corpo, não vejo nenhum sinal na minha esposa, não vejo nenhum sinal, nada aponta para que isso vai acontecer, mas eu creio. Duvidar, não por incredulidade, queridos, é entender que Deus vai fazer, eu creio, só que eu não vejo sinal nenhum. Pelo contrário, os sinais são contrários. Pelo contrário, o que está apontando diante de mim é que não vai acontecer. O quadro não é bom, mas eu creio que vai se reverter. Amém, meus amados? Isso é duvidar, mas não por incredulidade. Quando eu leio Tiago, a princípio eu vejo que toda falta de fé é oriunda de dúvida. Mas quando eu leio o texto de Romanos, a história de Abraão, eu começo a entender que nem toda dúvida gera incredulidade. Nem toda dúvida é oriunda de uma incredulidade. Abraão é chamado de pai da fé, queridos. E duvidou. Então, isso é bom porque mostra que você é ser humano como eu. Amém? Às vezes parece que caminhamos em cima das nuvens. Não tenho fé inabalável, nada aconteceu comigo, não tenho certeza absoluta. Não, isso que está acontecendo. É claro que nós falamos disso e cremos nisso. Queridos, mas eu tenho o direito também de falar, olha, não estou vendo sinal nenhum.
Não é possível que Deus não vai agir. Porque o tempo não está passando e nada muda. Isso é olhar no final do túnel e não ver luz nenhuma. Isso era Abraão. E a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Olha o paradoxo, queridos. Eu fui ver no grego, esperança quer dizer elpis, que vem da palavra do radical elpe, que quer dizer esperar. Então esperar, como o texto diz, esperando contra a esperança é quase um pleonasmo. É quase uma repetição. Esperar contra a esperança, esperar é a mesma coisa. Olha como a nossa vida, queridos, caminhar por fé é difícil. Caminhar por fé é um desafio. Caminhar por fé é ir contra o que os meus olhos veem. Caminhar pela fé é entender que Deus tem algo, como está escrito no finalzinho do versículo 17. Olha o que diz no finalzinho do versículo 17. Chama à existência as coisas que não existem. Isso é fé. É chamar a coisa que não existe como se já existisse. É chamar as coisas que não são ainda como se já se fossem. Isso é fé. É olhar o que ninguém vê e crer que lá na frente Deus já está fazendo. E já está, queridos. Eu sempre costumo falar, uma analogia sobre Deus, né? Deus é atemporal. Deus não precisa do presente, do passado e do futuro para se auto-explicar ou para fazer alguma coisa. Deus vê tudo num flash só. Deus está vendo meu nascimento, meu crescimento, minha morte. Tudo Deus já está vendo. Eu sou limitado. Eu sei do meu passado, estou vivendo o presente e não sei o futuro. Eu preciso do presente, do passado e do futuro para me guiar. Deus não. Então Deus está tranquilão no trono dele sentado, vendo Alexandre. Pô, que bobeira, cara. Você está parando aqui. Anda mais um pouquinho, a Vitória está lá na esquina. Alexandre, está desistindo por quê? Deus está tranquilo no trono dele porque ele é atemporal. Amém, queridos? Nós ficamos aflitos. Eu começo a entrar dúvida no meu coração, no sentido não de incredulidade, eu sei que ele vai fazer, mas como será? Não é assim, queridos? Eu vou falar daqui a pouco sobre duas mulheres. Uma que, semelhantemente a Abraão, duvidou, mas não por incredulidade. Ou melhor, uma mulher e um homem. E um outro homem que duvidou por incredulidade mesmo. E você vai conseguir ver essa diferença clara do que eu já ministrei aqui. Amém, queridos? Então, a minha dúvida não é se Deus fará ou não, mas como Ele fará. Que Deus vai fazer algo, eu creio. Mas como será esse processo? Porque não vejo nada. O laudo continua o mesmo, a sentença na justiça continua a mesma, eu continuo o mesmo, mas eu creio que algo Deus fará, amém, meus amados? Agora a dúvida que eu tenho, que todo ser humano tem, não é por incredulidade, ou melhor, não deve ser por incredulidade, é a dúvida que é natural do ser humano de não ver o procedimento que Deus fará para que esse milagre aconteça, amém, meus amados? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Dê um pulo lá em Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, texto muito, muito conhecido. Eu quero falar sobre um grande homem de Deus chamado Zacarias, e quero falar sobre Maria também. Interessante que os dois recebem a visita de um anjo, chamado anjo Gabriel. Então, esse anjo Gabriel, ele se apresenta a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, e depois ele vai até Maria para anunciar o nascimento de Jesus. E é interessante que, como Zacarias responde ao anjo e como Maria responde ao anjo. Repito, os dois receberam a visita do mesmo anjo, mas responderam de forma diferente. Olha o que diz Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a partir do versículo 5. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Lucas 1, 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Isabel no grego quer dizer Deus é fiel. Versículo 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, Zacarias e Isabel eram exemplos de homens de Deus na terra. Zacarias era um exemplo de homem de Deus.
Isabel era um exemplo de uma mulher de Deus. A Bíblia diz que eram irrepreensíveis. Me lembro até de Jó, homem justo, fiel, temente a Deus. Ou seja, Zacarias e Isabel era esse casal também que você fala, exemplos. E olha que diz versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era, sendo eles avançado em dias. Isabel estéril. Por mais fiéis que eles fossem, havia algo em Isabel que, naquela época então, quando a mulher é estéril, a maioria da cultura hebraica falava que aquela mulher era amaldiçoada por Deus. Esterilidade é como se fosse uma maldição de Deus. Imagina Isabel e Zacarias, esse casal de Deus, irrepreensíveis, homens retos diante de Deus, mas com uma sentença onde Isabel era estéril. Todos nós passamos por lutas, amém, queridos? Todos nós. O crente e o não crente sempre passa por lutas, passamos por lutas. A questão é como eu vou responder a elas. E olha que diz o versículo de número... Vamos ao versículo 11. Pula o versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Olha só, queridos, era um homem que orava, né? Um homem de fé, um homem de oração, um homem que com certeza nas suas orações estava a petição da sua mulher ser curada da esterilidade, nas suas petições estava o desejo de ter um filho. E a Bíblia diz, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Imagina, queridos, você recebe a visita de um anjo, e aquele anjo diz que a sua oração foi ouvida. Esse anjo diz que não apenas a sua oração foi ouvida, mas lhe dou o nome do seu filho, que vai ser João. A partir de hoje, quando ele nascer, você dará o nome dele de João. Imagina a alegria desse homem, mas olha o que ele responde, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, olha a pergunta de Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Como saberei isto? Como saberei se isso vai acontecer ou não? Como saber se isso realmente procede? Ou seja, há uma dúvida, amém, queridos? Isso é notório. A pergunta dele é uma dúvida. Como eu saberei disso? Como procede isso? É verdade mesmo? Como eu vou saber disso? Ou seja, uma dúvida na resposta de Zacarias. E olha o que o anjo responde para ele, versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas notícias. 20. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A seu tempo cumprirão. Mas a pergunta de Zacarias foi: como saberei isto? Quem me garante? Quem me garante? E Gabriel respondeu de uma forma severa, como deveria ser: olha, tu foste incrédulo, eu sou Gabriel, tem um tempo para isso se cumprir, e vai se cumprir, só que você vai ficar mudo, só abrirás a boca novamente quando João nascer, como aconteceu realmente. Então, guarde essa pergunta de Zacarias, e a pergunta foi: como saberei isto? Você já viu pelo texto que essa dúvida não agradou a Deus. Pastor, o senhor está falando que essa dúvida procedeu de incredulidade. Sim, essa dúvida procedeu de falta de fé. Zacarias não acreditou, Zacarias duvidou, e essa dúvida procede de incredulidade, e ao mesmo tempo é sentenciada por Deus. Agora, o mesmo anjo, talvez assim, imediatamente, porque o texto é corrido, vai até a casa de Maria, e olha o que diz o texto, vamos no versículo de número 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, ou seja, 6 meses depois do anjo Gabriel estar na casa de Zacarias, ele vai, continuando no versículo 6, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada, ou seja, noiva, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Volte para o versículo, agora o versículo de número 18 de Zacarias. Então perguntou Zacarias: como saberei isto? Vocês entenderam a diferença? Como será? Qual vai ser o procedimento? Eu sei o que vai acontecer. A pergunta de Maria foi assim: como para eu não errar, vamos ler de novo. Como será isto? Maria não está duvidando. Maria só quer saber qual vai ser o procedimento. Como vai ser? Porque eu já sei. Agora, Zacarias não, ele pergunta o quê? Como saberei isto? Dúvida de incrédulo. Maria, ela só queria saber como iria acontecer. É a nossa dúvida, queridos, que não procede de incredulidade, é uma dúvida lícita. Queridos, a primeira vez, eu já preguei essa mensagem, faz muito tempo que eu preguei essa mensagem, e a primeira vez que eu preguei, uma mulher veio até mim e falou: pastor, essa noite foi libertadora na minha vida, porque me culpava pela minha falta de fé, e agora eu entendi que a minha dúvida é lícita, e a minha dúvida não procede de falta de fé, a minha dúvida é de um ser humano normal, porque eu creio que vai acontecer. Agora, como será isto? Pergunta de Maria, é que nos gera essa dúvida, que não é ausência de fé, é a dúvida normal, de não saber qual vai ser o modus operandi de Deus, e o modus operandi de Deus é muita ousadia nossa, sabermos, queridos, Ele faz da forma como Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que for melhor para Ele. Não foi isso que Ele disse para Zacarias, no finalzinho do versículo 20, olha o que Ele diz: a seu tempo se cumprirão. Em outras palavras, Zacarias, tem um tempo para a promessa se cumprir, ela vai se cumprir, mas tem um tempo, Zacarias, vai ser do meu jeito, Zacarias. Quem é você para como saberei? Que incredulidade é essa, Zacarias? Mas Maria, totalmente diferente: Senhor, como será? Como vai ser o modus operandi? Aí Deus responde, né, queridos? Versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, como uma sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o carinho do anjo Gabriel ao falar com Maria, e olha a diferença quando ele fala com Zacarias. Zacarias duvidou por incredulidade, Maria duvidou, mas não foi por falta de incredulidade. Maria não conseguia: meu Deus, eu ainda sou noiva do meu marido, eu nem tive relação ainda íntima, nem me casei ainda com meu marido, como é que eu vou estar grávida agora? E foi um problema enorme na vida de Maria. José quis sair de casa quando Maria engravidou. Peraí, nós somos noivos, nós não temos relação sexual ainda, como é que tu me diz agora que um anjo apareceu para você, e você agora está grávida? Que história é essa? Depois o anjo Gabriel tem que ir falar com José, senão ele não ia entender. Imagina os vizinhos, imagina Nazaré. Cris, eu tive o privilégio de ir em Nazaré. Nazaré é uma vila, é uma vila quase que realmente, não, aí eu vou estar exagerando, mas sabe essas vilas de casa? Bota aí umas 3 vilas juntas. Nazaré, todo mundo se conhece. Imagina um escândalo desse em casa. Imagina como Maria não foi tomada de forma pejorativa, quanto Maria não foi discriminada, como ela não foi jogada ao largo, como as pessoas não se afastaram dela, como Maria sofreu. Uma grande mulher de Deus.
adorada jamais, mas de uma grande mulher de Deus, se manteve firme. José chegou a quase sair de casa, ou melhor, saiu de casa. Se o anjo não aparece a ele, ele não voltaria. Acho que ninguém voltaria para casa, né? Ninguém aceitaria uma dessa. Imagina, engravidei, o anjo apareceu aqui e engravidei. Meu Deus. Mas Gabriel teve cuidado de falar com José também, porque Maria tomou aquela situação por fé. Maria não duvidou por incredulidade, assim como Abraão não duvidou por incredulidade. Esperaram contra a esperança. Eu estou vendo Zé Carlos de Cleide lá. Esperar contra a esperança é entrar naquele quarto, naquele leito, né Zé Carlos? É crer que a Cleide sairia de lá e olhar ela ao mesmo tempo, sem poder falar nada, entubada. Uns médicos endemoniados falando que ela não ia passar em 48 horas, estaria morta. E está ouvindo isso. É esperar contra a esperança, é duvidar, mas não por incredulidade. Crer, mas ao mesmo tempo ver nenhum sinal de vida ali. Mas crer, vai acontecer. No momento certo, isso vai acontecer, o milagre vai chegar. Amém. Então não fique se achando diminutos, não se ache com menos fé, porque você tem uma dúvida em relação a como será. Isso é lícito. Não tem problema chorar. Não tem problema falar, não estou vendo nenhum sinal do que algo vai acontecer. Isso não é falta de fé, isso é sua humanidade. E graças a Deus somos assim. Se fosse diferente, queridos, tenha certeza, não precisava nem de fé. Se eu soubesse tudo como existiria, se eu soubesse tudo como seria feito, nem fé precisaria. É por eu não saber o modus operandi que exige de mim fé. Aí eu inverto a pergunta. É por eu não saber que a minha fé tem que ser exercitada. Quanto mais eu não sei o modo operante, mais fé eu tenho que ter, mais crença eu tenho que ter. Amém, meus amados? Uma das explicações mais claras sobre pecado, a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado. Querido, se você quer... E outra definição para pecado que eu acho excelente, que é Tiago que vai declarar isso. Vamos abrir a Bíblia para encerrar, queridos. Dê um pulo lá em Tiago. Nós começamos com Tiago e vamos encerrar em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 17. Para mim é a melhor definição para pecado. A mais simples e mais direta. Tiago 4, 17. Quem achou, diga glória a Deus. Olha aqui de versículo 17 do capítulo 4 de Tiago. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está. Se você sabe o bem que deve fazer e não faz, pecou. Para mim, a definição mais clara sobre pecado. E tudo que não procede de fé é pecado. Então, se eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço, pequei. Qual o bem que eu tenho que fazer, queridos? Eu creio. Com dúvidas de não ver nada no final do túnel, mas eu creio. Eu creio diante de um laudo que é desastroso, eu creio no milagre. Eu creio numa sentença judicial que é desastrosa, mas eu creio no milagre. Eu creio com o meu corpo tomado de enfermidade, mas eu creio que o milagre vai acontecer. Eu vejo a fila de desemprego enorme na minha vida, mas eu creio que essa porta vai se abrir. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Deus vai te encher de fé, numa fé que agora você vai entender que ela é extraordinária. Por isso que o que Deus quer fazer conosco é muito mais do que pedimos e pensamos. É muito mais do que você peça, do que você pede, do que você pensa. Deus vai fazer muito mais. Amém, meus amados? Minha oração é que você saia daqui cheio de fé, porque aquele resquício que te colocava para baixo, que você se sentia incrédulo, porque havia uma dúvida, e hoje você entendeu nesta noite, que essa dúvida é lícita. Essa dúvida não é contraditória à tua fé, muito pelo contrário, ela exige de você mais fé ainda. Então que você possa exercer, Senhor, eu não vejo nada na minha frente, se eu não vejo nenhum sinal de mudança, eu não vejo nenhum sinal de que algo vai mudar, mas eu creio, eu sei que meu Deus vive, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, quero chamar as coisas que não existem como se já existissem, assim como a tua palavra, assim como Abraão creu, assim como ele esperou contra a esperança, quero trazer à existência aquilo que não existe.
Senhor, esse milagre não existe ainda aqui na terra, mas no céu já existe. Quero trazer essa memória, ó Pai, esse milagre que vai acontecer. Chama agora a existência aquilo que não existe, meu amado, ainda hoje na terra. Na sua vida não existe ainda, mas traz existência agora. Fala, Senhor, traz existência dessa cura. Traz existência agora desse milagre no meu emprego. Traz existência agora desse aumento salarial. Traz existência agora de uma porta aberta na minha vida, em nome de Jesus. Traz existência aquilo que não existe ainda no mundo natural, mas no mundo espiritual já existe na sua vida. Deus já te deu, Deus já abriu. Eu creio, Senhor, nós cremos nesta noite. Meu Pai, nos juntamos à fé dos nossos irmãos. Nos colocamos nesta noite diante de Ti, meu Pai, na crença, na fé, Senhor, que o milagre já aconteceu, que as Tuas proezas já foram operadas no céu. Deus, esperamos nesta terra, sim, contra a esperança. Duvidamos, mas não por incredulidade. Deus, como será? E não como saberei. Como será, Senhor, isso? Deus, Tu falaste para Maria. Eu sei que Tu podes falar também conosco. Deus, eu sei que Tu podes falar, eu sei que Tu pode enviar anjos. Eu sei que Tu pode usar essa ministração, como está sendo feita hoje à noite. E eu sei, meu Pai, que Tu pode dar um sinal agora para o Teu servo, ao sair daqui, ao chegar em casa, um sinal Teu, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Tem corações aqui tristes, meu Pai, que estão clamando há tempo. Há anos, há dias, há meses, estão esperando contra a esperança, não estão vendo uma luz no final do túnel, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, como será isso, Senhor? Senhor, aumenta a fé desse homem, dessa mulher. Deus, protege, resguarda. Deus, mantém esse homem, essa mulher firme na Tua presença. Não queremos, meu Pai, a dúvida de Zacarias. Não queremos a dúvida, meu Pai, ministrada em Tiago. Nós queremos a dúvida de Abraão. Nós queremos a dúvida de Maria, que não procede de falta de fé, mas procede de homem e mulher de fé, Senhor. Senhor, então abençoa cada família aqui representada, cada homem e cada mulher, meu Pai, que crê, Senhor, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário daquele que se aproxima de Ti, crê que Tu é galardoador, recompensador daqueles que Te buscam. Nós cremos, meu Pai, naquilo que não existe ainda no natural. Vai acontecer. Nós profetizamos nesta noite, meu Pai, sustenta o Teu filho. Como Tu falaste para Zacarias, no meu tempo acontecerá. Senhor, nós cremos e tomamos posse, que no Teu tempo acontecerá na vida do meu irmão, da minha irmã. No Teu tempo acontecerá na vida desse homem, dessa mulher que está ouvindo essa mensagem agora, ou que ainda ouvirá. Vai acontecer em nome de Deus, no tempo do Senhor, no tempo kairós de Deus, acontecerá. Senhor, nós lançamos mão da Tua palavra nesta noite, e cremos pela fé, que Teu milagre já aconteceu. Chamamos à existência agora, aquilo que ainda não existe no natural, e nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que Tu já fizestes, por tudo que Tu faz e ainda fará em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.